Sobre o assunto da menina dos 14 anos que abandonou a casa e continua indo à escola, a mãe está a culpar as amigas. Tipo, a má influência das amigas é que está a fazer com que esta criança se comporte desta forma. Nós não precisamos nem ouvir outras pessoas a dizerem isso, simplesmente através das imagens que nós tivemos acesso, dá para perceber que estamos diante de uma pessoa perturbada aqui. E é normal que quando nós sentimos que não conseguimos fazer alguma coisa ou cumprir com o nosso papel, atirarmos a culpa noutra pessoa e geralmente serem pessoas que nós não temos como julgar elas. Bem-vindo a este vídeo, nós vamos dar continuidade a este assunto e eu vou dar de novo a minha opinião e vou fazer referência a coisas que eu fiz referência lá no vídeo anterior, que se você não viu, veja, está aqui embaixo. Agora ficou mais fácil criar domínio e e-mails corporativos do seu negócio ou empresa. HostPower. Desenvolvemos websites e aplicativos em Android e iOS com qualidade e profissionalismo. Contacte-nos. HostPower. Você pensa, nós criamos. Trata-se de uma cidadã de 14 anos que, numa dessas suas viagens, foi se envolver com um cidadão de 43 anos mecânico. Cidadão esse de 43 anos mecânico envolveu-se sabendo que a cidadã era menor. Só que ele disse que a miúda lhe havia dito que a cidadã tinha 16 anos. Ele sabendo que 16 anos, mesmo assim, seriam uma idade muito reduzida, até porque quando se paquera uma pessoa não se exige BI. Tanto é que você nunca chega para uma cidadã tipo, oi, tudo bem, te quero. Ela, ah, sim, também te quero. Qual é o teu nome? Eu sou Joana, dá teu BI, tua idade, onde é que você mora e tal. E a cidadã te dar o BI, você, ah, tá, sim, teu pai, ok, tá bom, acho que podemos namorar. Você não faz isso. Você vai porque você está com desejos carnais primeiro e depois outras coisas vêm a seguir. Não estou a mentir. Então o cidadão se deixou incriminar e ficaram por lá 3 semanas. Segundo o jovem... Jovem onde, senhor? Segundo o senhor, ele havia já começado a insistir à cidadã com vista que fossem à casa dos pais. Por quê? Porque ele tem filhos pequenos e que ele desejava que alguém tomasse conta. Só que eu duvido que a cidadã fosse conseguir tomar conta tendo aquele tipo de atitude. Por quê? Diz que, epa, eu fumei sim, mas fui fumar lá longe. Tipo, não fumei ali naquela casa. Mas nós podemos ver que por mais que não exista amor entre os dois, pelo menos existe uma grande defesa. O cidadão neste momento segue detido na esquadra da PRM com vista que seja responsabilizado pelo ato que ele cometeu. Ok, neste caso a mãe sente a pressão e a vergonha pública porque a denúncia, na verdade meio que os populares começaram a se agitar e tal e depois houve necessidade de se ir denunciar e tal. A mãe, no caso, né, denunciou essa coisa e tal. Só que depois meio que se atira a culpa para as amigas, tipo as amigas. Vamos lá, eu vou lhe dizer o seguinte, eu nasci e cresci numa zona em que meus amigos todos fumavam e bebiam. Tipo, eles não eram cuidados em casa. E eu, na minha casa, eu era tratado como se fosse um recluso. Você aqui tem lei. Você tem menos direitos enquanto houver deveres e obrigações pela frente. Depois que você terminar isto, seguem os seus direitos. Meu pai sempre disse isso pra mim. E eu sempre coloquei isso como educação. Tanto é que, se eu comecei a beber, foi no ano passado, aos 28 anos. Ei, tardei, né? E eu, por mim mesmo, decidi escolher as coisas. Por quê? Porque tive uma ótima influência. Minha mãe era tipo homem em casa. Minha mãe era tipo marido do meu pai. Ali, meu pai era aquele que quando dissesse, você não contestava. Minha mãe, você contestava e levava burada na hora, todos os dias, ela te batia e tal. Meu pai te batia assim, tipo, final do mês. Era tipo salário, meu pai, burada dele. Era tipo salário. Você lhe provoca, ele fica numa boa, tranquilinho, te junta. Chega num dia, te bate, te deixa. Você lhe provoca, se não lhe provocar o mês seguinte, ele te deixa, fica um tempão. Minha mãe, era todos os dias, tipo refeição. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite, ela vai por aí. Logo, eu não quero muito acreditar que as amigas dessa cidadã sejam culpadas pelo mau comportamento dela. Vejam, ela já se envolveu com mais pessoas antes de se envolver com o senhor. O senhor, meio que ele estava com boas intenções, segundo o que ele disse. Apesar de menor ela ser, ele queria que a cena continuasse, que eles vivessem juntos e que ela cuidasse das crianças. E repito, naquelas condições não tinha como cuidar das crianças. E porque a criança também buscava alguém que não fosse da sua idade, porque crianças da sua idade não lhe iam dar dinheiro nem futuro, ela foi por lá. Então, por ela ser menor, já tendo incriminado um cidadão, ela
colocou-se em fuga, fugiu. Agora está por aí, aonde não se sabe. Quem sabe se ela está num lugar seguro, aonde existe uma boa convivência, ou está de novo a tentar incriminar outra pessoa. Imagine que se tivessem prendido todas essas pessoas com as quais ela se envolveu. Porque se ela hoje age dessa forma, é sinônimo de que aquilo sempre foi a sua condução, aquilo sempre guiou o seu eu, e ela sempre quis gente que tivesse condição para poder lhe sustentar. E isso, de alguma forma, vai lhe estragar se ela não se deixar ajudar. Espera lá ver o meu roteiro aqui. É assim, reforçando aquilo que eu disse no vídeo anterior, o mau comportamento dos filhos é tudo culpa dos pais, não é culpa de pessoas da rua. As pessoas da rua, elas vivem um certo tipo de vida que as pessoas de casa desejam, e por aquilo ser uma ilusão, é muito fácil assimilar-se àquilo. É muito fácil. Agora, coisas de casa, quando você educa, diz isto não é, isto não quero, isto não deve, isto não pode, isto tal. A pessoa acha que você está lá a castigar, você não lhe quer bem, você lhe quer mal, você não lhe quer ajudar porque isto, porque aquilo. E no final das contas, assimila o comportamento da rua. E o comportamento da rua tem suas consequências. Se a sorte não lhe bater a porta, esta criatura corre o risco de não ser levada a sério por ninguém, que é, a vergonha foi pública, ela foi vista publicamente, foi ouvida publicamente e publicamente ela por si mesma se deu tiro no pé. Então todos aqueles que vão se envolver com ela ou vão ser cidadãos desesperados, ou vão ser cidadãos que simplesmente vão querer passar por cima dela. E isso não lhe vai deixar bem a curto, médio e longo prazo. Esta foi a minha opinião de hoje. Gostou deste vídeo? Clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações e me siga em tudo quanto é rede social. É só ver em qual das redes você quer me seguir aqui. E Host Power, muito obrigado meus parceiros, chupa aí um beijão.